Quero convocar você, meu irmão, minha irmã, para abrir suas Bíblias no capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis. Nós pregamos quinta-feira este assunto na igreja em Bauru. Não vai ser a mesma pregação, o mesmo sermão, mas o sermão vai ser pertinente ao assunto, que é o pecado. Olha, os estudiosos da Bíblia chamam o pecado de amartiologia, o estudo do pecado, amartiologia. Olha, pecados e pecado, acredito que todos já ouviram falar, até as crianças já ouviram falar essa palavra. Agora, reconhecer, não num contexto popular, num chavão popular, mas nas verdades escrituradas da palavra do Senhor, e é isso que nós vamos procurar passar para você esta noite. E eu creio que o mais difícil para os homens é reconhecimento de pecado, porque o pecado ele pode ser exposto por atos, ele pode estar oculto na vida. Então, enfim, o reconhecimento e a leitura do pecado, ela só é feita no Espírito do Senhor, na presença do Senhor. E, de fato, quando nós estamos sob os conceitos da palavra de Deus, nós vamos ter uma sensibilidade mais apurada neste quesito, para poder fazer uma operação, uma apuração pessoal. O certo é que o pecado, embora generalizado na sociedade em que nós vivemos, é um comportamento ou um pensamento natural e ausente de culpa no meio dos homens, no meio do mundo. E ele pode e vai se acendendo, multiplicando durante o tempo, e conforme ele cresce, as pessoas se acostumam. Uma das palavras mais nuas e cruas, simplórias por sinal, é uma declaração muito popular que nós ouvimos, ou pode ser que alguns falam, hoje em dia é assim mesmo, mas isso é normal. Olha, pode ser normal no ambiente, mas não é normal no ambiente celestial, no ambiente espiritual. A duplicada tristeza é que entre a maioria dos chamados cristãos, o assunto não é bem aceito, não é bem digerido. O tema também não é muito bem-vindo. Se tocar muito no assunto, alguns podem deixar de vir à igreja, podem se constranger e se aborrecer. Ao invés de provocar o arrependimento, pode provocar uma rebeldia e uma afronta contra a transparência do pecado. Quando o pecado é confortável, ambientado e ele é tolerado, ele parte para criar fundamentos, isso é, raízes profundas, ou na sociedade, ou na família, ou na igreja, ou no próprio indivíduo. E ele é o mal. Nunca ele vai te fazer bem. É só deixar que ele permaneça na rotina, no rotineiro da sua vida. Quanto mais rotineiro for, menos sensibilidade você passa a ter. E o ambiente é criado como um bojo para que ele possa
estabelecer. Paulo diz à igreja da Galácia, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, e bem direto: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Amém, irmãos? Amém. A ordem, as ordenanças bíblicas é não erreis. Não erreis. Tudo que nós semeamos, sabendo ou não, nós vamos colher. Na maioria dos homens, o pecado não tem juízo imediato. Então as pessoas pecam e pecam. Acostumam por não ter um juízo, uma penalidade pelo erro. E se convence que viver no erro não lhe afeta. Nós temos exemplos amplos na sociedade que vivemos, nos poderes constituídos do país, que é a chamada impunidade. Então as pessoas erram mais e cada vez mais porque sabem que vão ser impunes. Não vão pagar pelo erro deles. O erro nas leis dos homens, ou o pecado dos homens, ele é conhecido pelos homens. Ninguém pode se fazer inocente na lei. É um princípio do direito. Mas eles erram sabendo que é errado porque não vão pagar pelo erro. Não vão ser presos, não vão perder o que roubaram. E se tiver que devolver, devolve 1/10, 20% das coisas que adquiriram sem pertence. Quando Paulo escreve ao evangelista Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 24, e ele fala isso para esse jovem pregador: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Pecou, paga-se. E em alguns manifestam depois. Não me pergunte quando, que eu não sei. E não me pergunte por quê, que isso é com o Senhor. Mas é uma forma de estabelecer a justiça de Deus. O Senhor tem os seus propósitos. Por outro lado, o lado oposto, precisamos conhecer e adentrar na santificação. E quando se peca, desconhece a santificação. E quando está sendo santificado, na busca ao Senhor, conhecimento do Senhor, o pecado, ele extingue. Torna-se desconhecido. Em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém. Este é o objetivo dos salvos. Este é o caminho, seguir a paz juntos, com todos, como nós falamos ontem, no nosso culto de sessão, o qual nós tivemos todo o tempo para poder dizer aos irmãos que a ceia do Senhor, Paulo diz em Coríntios, porque todos nós comemos do mesmo pão, nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos parte de um só, isto é, nós somos um só. Amém, irmãos? Nós devemos dar satisfação quando orientados, quando redarguidos, quando exortados, porque só é corrigido quem tem pai. O pai ama, ele corrige. Se pai não ama, ele não corrige. Em Hebreus 12, 6 e 7 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Nosso Pai do céu tem a habitualidade de aplicar nos seus filhos uma correção exemplar para que não permaneça numa vida que não compensa e que não agrada a Deus. Amém? Amém. Por que isso? Porque pecado é morte.
Porque o pecado foge da fé. E tudo que não é de fé é pecado. Morte e pecado é uma associação inseparável, ela é indissolúvel. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tudo isso através do nosso Senhor Jesus Cristo, que operou a vida em nós. No entanto, no meio cristão, como nós já dissemos, o assunto não é tão bem digerido, porque apela a erro, mostra erro, e toda vez que mostra erro, tirar erros demanda correção. Alguns preferem ouvir sermões de promessas, pregações que fazem rir, que fala de felicidade. Reações são comuns quando as mensagens da realidade do pecado é pronunciada, quando é denunciado o estado de rebeldia. Um pregador antigo dizia assim: o pecado precisa ser vigiado e resistido. Por quê? Porque a nossa natureza é propensa ao pecado. Mais tarde na nossa pregação nós vamos entrar nesse assunto, da natureza nossa pecadora. Então ele diz, o pecado precisa ser vigiado e resistido. Também não podemos esquecer que quem estamos alimentando, quem a igreja alimenta? A igreja alimenta ovelhas. Nós não estamos aqui fazendo divertimento para bodes. Nós não estamos aqui fazendo circo para animais que não são ovelhas. Então, para as ovelhas do Senhor, prega-se as verdades do Senhor. Não existe entretenimento, existe a palavra da vida. E se é para se colocar como entretenimento, a alegria não é entretenimento, é vida. É fruto da vida em abundância. Porque o pecado, e guarde isso, é sempre uma ofensa a Deus. Todo pecado. Pecado sempre é inconformado, é uma inconformidade com as leis de Deus, pois é um trato de desobediência. Sempre culmina na perda de comunhão com Deus. Toda vez. É praticamente consenso entre os teólogos e a teologia que o pecado tem sua origem angelical, antes de Adão ser formado. Alguns, na tentativa de esclarecer a questão, propõem, e eu creio, Isaías 14, 12 a 13, e Ezequiel 28, 11 e 19, certo? Nós vamos ler Isaías 14, 12 e 13, para você tomar conhecimento das profundidades bíblicas sobre o assunto. Diz assim a palavra: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Ezequiel 28, 14, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nós vemos aqui que o orgulho transformou a uma das criaturas mais belas que Deus propôs para viver em sintonia com Ele. E aí nós vemos que é bem mais fácil agora
tratar da origem do pecado e sua história na humanidade, quando nós vamos ler em Gênesis 2 e 3. Não vamos ler todo o capítulo, os capítulos, mas parte dele, você pode deixar aqui agendado na sua Bíblia, para nossas leituras durante a nossa explanação. Amém? Amém. Então, os textos de Gênesis 2 e Gênesis 3 vai nos permitir entender que Adão foi posto no paraíso como o nosso representante. O problema é que Adão pecou, desobedeceu uma ordem direta de Deus. Adão representou a todos nós pela sua desobediência e pecado. O pecado foi estabelecido por Adão e perdoado por Cristo. O que ele fez foi, com efeito, que toda a sua posteridade, todos e cada um de nós, herdássemos o DNA do pecado desde o nascimento. No relato de Gênesis 3, nos oferece todos os elementos que constituíram a entrada do pecado na raça humana, que foi sem dúvida, e podemos afirmar que por um ato de decisão de Adão. Em Romanos 5 e 12, assim diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Amém? Romanos 5 e 12, através do apóstolo Paulo, podemos observar uma abreviação direta sobre Gênesis 2 e 3. Então, sem Deus, somos Adão e Eva, porque somos nascidos em Adão, nos seus desejos, nas suas fugas e nas suas desculpas, no estado de desobediência. Cronologicamente, isto é, na linha do tempo, Eva pecou primeiro. Teologicamente, Adão é o pecador original. Como cabeça, ele foi responsabilizado pelas suas ações, como nós lemos em Romanos 5 e 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e este homem é Adão. João, o apóstolo, adverte os crentes acerca de 3 tentações. Primeira, o desejo da carne. Segundo, o desejo dos olhos. Terceiro, e a soberba da vida. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Do mundo de Adão. Eva viu que o fruto parecia delicioso, e é um parecer físico. Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, desejo do que vemos. Era desejável alcançar sabedoria, o orgulho. Certo? Satanás tentou Jesus de maneira similar, se os irmãos lembrarem, em Mateus 4 e 11 e também em Lucas 4. O que mais toca e que percebo nas tentações que Jesus passou foram as próprias respostas de Jesus. A primeira tentação de Jesus, em Mateus 4 e 4, nós vemos a provocação de transformar pedras em pães. Isto é, poder de satisfazer necessidades humanas. Jesus tinha esse poder, mas ele não exercitou esse poder. Por acaso você já viu alguém dizer assim: se eu ganhasse na loteria, eu ajudaria os pobres? O que você, meu irmão, acha dessa frase? Veja, Deus não é tão rico para fazer cumprir a necessidade dos pobres? Será que o Senhor não vê as necessidades do pobre? Por que você tem desejo de ficar rico para ajudar os pobres? Isto é tentar a Deus. Talvez você nunca fez essa associação. Então, se você disser: se eu tivesse dinheiro para ajudar os pobres, olha, você está tentando a Deus.
Porque se você não tem dinheiro, você não precisa de fazer aquilo que você não tem. Faça com as suas próprias mãos e com seus recursos o que você pode fazer. A segunda tentação foi o poder sobrenatural de lançar-se do pináculo do templo para ser salvo pelos anjos. O poder de evitar desastres. Quantas vezes nós podemos dizer, será que o Senhor não vê essas coisas tão horríveis acontecendo? Por que Ele não impede que isso aconteça? Então vamos às respostas do nosso Senhor. A primeira resposta é da provocação de transformar pedras em pães. Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Na segunda tentação, 4 e 7 de Mateus, Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira tentação, que são os reinos do mundo, o poder, em 4 e 10, Jesus responde, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Neste ambiente de tentação de Jesus, e na tentação que nós vemos a serpente e Eva e Adão ser submetido, as provocações têm o mesmo fundamento do mal. Só que Jesus tentado não cedeu. Adão tentado cedeu. Um nos deu a herança do pecado, o outro nos dá a herança da vida eterna, porque tudo foi tentado, mas não cedeu. Foi aceito por Deus. Amém? Então, o amargo do fruto proibido, a vergonha, o temor, a culpa e o cheiro de morte, e a perda e juízo, lembra que comeram do fruto da árvore do bem e do mal? Isso está em Gênesis capítulo 2. Se comessem da árvore da vida, o que ocorreria? Já vi muitas pessoas perguntarem, e se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida? Porque no jardim tinha duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Olha, eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Mas se houvessem comido da árvore da vida, viveriam para sempre, no estado de pecado e miséria espiritual, alcançariam poder sobre a morte e viveriam eternamente de miséria espiritual, na desobediência ao Senhor. Mas então em Gênesis 3, a partir do verso 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora para que não estenda a sua mão e torne também a árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha, por aí nós paramos na herança de Adão. Nós temos conhecimento do bem e do mal. Todos nós temos, nós nascemos com este conhecimento, mas nós não temos o poder sobre a vida. Como é de costume entre os homens, após sentir vergonha, temor e culpa, esta horrível posição de dor que herdamos de Adão, faz-se necessário transferir responsabilidades desse grande erro. O acerto é assumir responsabilidades da culpa. É isso que Deus quer de nós. No ambiente de serpente, Eva e Adão, foi um show de transferir culpas, e nenhum quis assumir a responsabilidade do erro. Então, para nós nos repactuarmos com Deus, devemos assumir o que Adão e Eva não assumiram, a responsabilidade da culpa, através do arrependimento. E assim somos aceitos de novo por Deus. Como disse Adão, a mulher que
me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, pois Deus considerou os três responsáveis. A serpente por haver emprestado o corpo para Satanás, mas Adão quis compartilhar responsabilidades. Sempre assim. Sempre que pecamos, nós queremos arrumar um álibi para justificar nossos pecados. Enquanto isso fazemos, não há perdão. Não há perdão. Deus culminou o castigo de Adão e Eva num castigo de morte física. Ao pó tornarás. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esta é a realidade que nós não temos dúvida, e nem segredo. Ela é física. Ela é observável pelos olhos. Assim cumpriu a advertência anterior que o Senhor avisara. O Senhor sempre avisa. Ele nunca faz sem avisar. Ele cumpre o dito. O Senhor é o Senhor. Jamais o Senhor fica o dito pelo não dito. Ele sempre cumpre o que fala. Jesus disse que nenhum acento da sua palavra ia ser retirado. E tudo que está escrito vai ser cumprido. E está sendo cumprido. Até o dia do Senhor, tudo vai ser cumprido. A Escritura do Senhor, as Escrituras, descrevem duas classes de morte. É bom lembrar isso. A morte física e a morte espiritual. As duas invocam separação. A morte física é a separação do espírito e do corpo. Porque quando nós morremos, o que vai virar pó é o corpo, não o nosso espírito, mas se separam. A morte espiritual é a separação entre o pecador e o Salvador. Gênesis 5:4 diz, separados estáis de Cristo, Gálatas 5:4, desculpe. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Amém? A Bíblia associa dois nascimentos. O apóstolo João 3:6 diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isto é, os humanos naturais caídos podem reproduzir apenas vida humana caída. Nossos filhos nascem de nós, reproduzem nossa semente da nossa natureza caída. Não semeamos espírito vivificador, enquanto os nascidos do Espírito têm nova vida gerada do alto. Nossos filhos herdam de nós, da nossa semente, o pecado. Então, desde criança, o homem nasce pecador, gerados em pecado. Essa é a nossa herança. Ter um só nascimento significa que vai morrer duas vezes, a morte física e a morte espiritual. Ter dois nascimentos, o nascimento físico e o nascimento em Cristo Jesus, significa que vamos morrer apenas uma vez, apenas a morte física. Amém, irmãos? Amém. O incrédulo sofrerá morte física e espiritual. Hebreus 9:27 diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. No dia do juízo de Deus, os que conheceram apenas a vida humana de Adão, encontrarão em Apocalipse 20:14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ora, como que alguém que já morreu, físico, vai ter uma segunda morte? Ora, esta é a morte espiritual. E esta é no dia do juízo. E Paulo explica, para conformar e acalmar a igreja sobre isso, em 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quem são os que Jesus dorme? Aqueles irmãos, aqueles que aceitaram, se arrependeram dos seus pecados, receberam uma nova vida. Esses que têm a morte física, o Senhor vai tornar a trazer com eles. Porque o corpo está morto, mas o espírito está salvo desde para sempre e eternamente. Amém? Deus tem uma ampla tolerância e uma gama de oportunidades. Veja o que diz Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, diz o profeta, fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, não tenha dúvida, há separação entre Deus e o homem, enquanto ele não alcança a mão estendida do Senhor. A mão estendida do Senhor é alcançada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o Senhor vê a posição de cada um de nós, esta contabilidade espiritual de cada um de nós. Se nós pecamos ou se nós nos santificamos. Se usamos as oportunidades que temos ou se não usamos e fazemos dela o descaso. Se aproveitamos as oportunidades ou se reincidentemente somos negligenciadores da palavra de Deus. Se somos sérios no nosso viver ou nós brincamos com a serenidade e a seriedade da salvação, da morte de Cristo na cruz. Isto é o desprezo, o escárnio. Se nós amamos o próximo ou apenas toleramos, Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Jesus disse que nós devemos amar o próximo. Sabemos que somos filhos de Deus quando nós amamos nossos irmãos. Amém? Se ama a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todos os seus pensamentos, ou não? Segundo Mateus 22 e 37. Mas Satanás usou estratégias para que o fato da permissão da salvação não ocorresse. Ora, quando nós vemos em João 8,44, sobre a característica original dele, desse ataque, desse despertar dele, ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Veja a estratégia de Satanás em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Abra sua Bíblia. Gênesis 3 e 4, por exemplo. Quando Satanás perguntou, torcendo a palavra de Deus, que Deus havia dito. Satanás assim fala, em Gênesis 3 e 1. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Isto é palavra de Satanás a Eva. E ele diz no versículo 4, certamente não morrerás. Esse é o processo da indução. Certamente não morrereis. Coma, porque se vocês comerem, vão ser como Deus. Se Deus não morre, você come e não morre. Essa foi a provocação lógica de Satanás. Mas Deus havia dito, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2, 16 e 17. No versículo 16 o Senhor diz, certamente morrereis. Enquanto o Senhor diz, certamente morrereis, Satanás diz, certamente não morrereis. Olha, quando Eva, na sua réplica, faz referência ao que Deus havia dito sobre a árvore no meio do jardim, o diabo torceu novamente a palavra, dizendo, certamente não morrereis. Isto é persuasão.
O segundo ataque de Satanás tinha por alvo colocar em dúvida as intenções de Deus para com eles, insinuando que Deus não queria que os homens fossem tão felizes e tão plenos como ele, pois não gostaria que se tornasse tais como ele. Veja em Gênesis 3 e 5, o diabo disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, isto é, do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Interessante isso, irmãos. E entre Satanás dizendo: certamente não morrereis. O terceiro ataque do diabo despertou neles a tentação de se igualarem a Deus, porque foi aberta esta possibilidade viva para Eva. Não que Deus escondia disso. Foi exatamente o mesmo pecado que havia derrubado do céu. E tinha acontecido isso com Satanás, Isaías 14:14. Subireis sobre as alturas das nuvens e sereis semelhante ao Altíssimo, disse-me Lúcifer. E o mesmo que ele fez, ele propôs a Eva. O poder da tentação estava ocupando tanto o entendimento como o sentimento de Eva. Já tinha interferido no intelecto dela e no emocional dela, para poder, no seu orgulho, também alcançar esse estágio. Gênesis 3 e 6 diz: e viu Eva que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O mesmo que nós vemos: a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o orgulho e o desejo da carne. O mesmo princípio aplicou-se a Eva e a Adão. É o mesmo princípio que o apóstolo João passa para nós, que nós fujamos disso. Fugir do mal e de toda aparência do mal. A nossa rota, irmãos, com o pecado é rota de fuga. Já disse essa expressão para os irmãos. Não podemos facilitar. A vontade deles estava sendo conquistada por um desejo ilícito. Só faltava a própria ação. A vontade já contaminada deu o impulso necessário para que Eva cedesse. E ela tomou do fruto, comeu e deu a Adão, e ele também comeu. Vocês estão lembrando da concupiscência? A concupiscência nasce do desejo. E depois do desejo já estabelecido no coração, nasce o pecado. Sacramenta, vamos dizer, o pecado. Carimba o pecado. Assim é o pecado na sua face oculta, que Satanás tenta esconder até hoje dos homens. Jesus disse, através de João 14,15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Isto é santificação. Se você ama Deus, guarde os mandamentos de Deus. Seja diligente na questão da sua conversão. Seja vigilante como atalaia na questão da sua peregrinação nesta vida. E precisamos muito disso. Jesus responde em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Não deixe Satanás fazer morada na sua vida. Nunca deixa. Jesus disse também em 15:14 de João, vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Olha, a questão para o homem aberta é obedecer ou desobedecer. É agradar a Deus e ser amigo dele, ou ser inimigo de Deus. Nós não podemos servir dois senhores. Não podemos, durante o dia, querer agradar a Deus e, à noite, conviver com o pecado, desagradar a Deus. Se somos de Deus, servimos a Deus.
Não podemos enganar a Deus. Enganamos os homens, mas a Deus jamais. Amém? Amém. Devemos ter essa plena consciência, sempre. Lucas 4:1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado em espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. Jesus foi tentado, foi provocado, mas não cedeu, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Porque não temos um sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos o dever de assumir nossas fraquezas, mas nós temos o dever de saber que o Senhor se compadece das nossas fraquezas. Amém? Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. O Senhor sabe das nossas fraquezas. Amém? Amém. Para terminar, Hebreus 2:18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, para socorrer aos que são tentados. Nós podemos ser tentados, mas nas nossas fraquezas, como Adão e Eva foram tentados nas suas fraquezas, Satanás entra nas nossas fraquezas. Você pode perceber, todas as vezes que nós pecamos, foi minado pontos fracos das nossas vidas, pontos suscetíveis das nossas vidas. A palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso derredor procurando nos tragar. Ele quer tragar. Ele quer tragar. Jesus disse que o mundo nos odeia. O mundo jaz no maligno. O que é do maligno tem relação de ódio, porque ele quer tragar. O ódio faz engolir. O ódio faz querer destruir, porque desde o princípio ele foi assim. Ele queria subir além daquilo que ele não poderia ir. Nós temos que entender que nós temos as nossas fraquezas. Não queremos ser acima das nossas fraquezas. Queremos sim aceitar o poder daquele que compadece de nós. Nos dá o abrigo, nos dá a salvação, a proteção e a redenção para a entrada no reino dos céus. Amém, irmãos? Amém. Que o pecado seja uma sombra distante de nós e não a realidade habitual. O que pode ser e deve ser em nós a realidade, a vida, é o poder do nosso Senhor, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se bons ou tristes dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é